E... Pronto, Cabeto. Gente, então, boa noite. O trânsito deve estar muito carregado aí na cidade, então, mas a gente não pode esperar mais, né? E aí a gente esperou 15 minutinhos e vamos dar início então aos trabalhos de hoje. Hoje nós temos como sempre, dois palestrantes, né? A primeira palestrante é a Maíra Vieira Dias, né? Que vai falar sobre projeto industrial, iluminação natural, identidade e desempenho. Antes de falar alguma coisa sobre o currículo da Maíra, eu gostaria de fazer alguns agradecimentos aqui. Primeiro, agradecer o GGBS, que é o Grupo Gestor de Benefícios Sociais da Unicamp, a professora doutora Sara Pereira Lopes, chefe do Departamento de Artes Cênicas do Instituto de Artes, onde é instalado o laboratório, o professor Dr. Mário Alberto de Santana, coordenador do Laboratório de Iluminação. Agradecer aos palestrantes, né, da noite, ao público e à equipe técnica que está aqui. Bom, vamos lá. Maíra Vieira Dias possui graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal de Viçosa, Minas Gerais, 2006. Mestranda, agora mestre, né, da Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo da Universidade Estadual de Campinas. Tem experiência na área de arquitetura e urbanismo, com ênfase em arquitetura e urbanismo, atuando principalmente nos seguintes temas: imagens HDR, iluminação natural, indústrias e eficiência energética. Gente, com vocês então a Maíra. Boa noite, gente. Eu vou começar a falar um pouco sobre o trabalho que eu desenvolvi no meu mestrado, mas caso alguém queira interromper para fazer alguma pergunta ou algum comentário, é só levantar a mão e a gente vai conversando, tá? Não precisa esperar até o final para poder fazer as perguntas, não. O que eu vou apresentar aqui hoje é um trabalho que eu fiz, que na realidade foram estudos de caso na região metropolitana de Campinas, onde eu visitei 4 indústrias, e aqui hoje eu vou apresentar 2 dessas indústrias no final do meu trabalho, mas eu vou falar para vocês antes como que é a iluminação natural nos projetos de indústria, como que era essa iluminação no início da Revolução Industrial e como ela é hoje na atualidade. Desculpa, gente, é porque eu odeio falar no microfone, tá? Não estou familiarizada com isso. Então, falando um pouco de iluminação, quando a gente pensa no ambiente, a gente tem que pensar que a iluminação dentro desse ambiente tem que permitir o desenvolvimento das tarefas visuais, tem que permitir a leitura, tem que permitir o bem-estar e evitar algumas áreas de sombra, de ofuscamento, que podem comprometer todo o sistema visual de quem está operando nesse ambiente. Falando um pouco da arquitetura industrial, como eu disse, a arquitetura industrial teve início no século XVIII com a Revolução Industrial. Antes disso, o que a gente tinha eram pequenas casas onde os artesãos trabalhavam dentro das suas casas. Com a Revolução Industrial, começaram a existir os primeiros edifícios fabris. E como naquela época ainda não tinha iluminação artificial, os edifícios eram totalmente construídos em função da iluminação natural que devia ter dentro daquele edifício, dentro da linha de produção e montagem. Então, no século XVIII, na Revolução Industrial, eu tenho aqui um exemplo de como que era essa arquitetura. As plantas dos edifícios, elas eram retangulares e estreitas, justamente para permitir que a luz que entrava pelas janelas atingisse um espaço em profundidade e de uma maneira mais uniforme. Quando o edifício contava apenas com um pavimento, era comum a presença de zenitais para poder captar a luz do dia. E os edifícios passaram a ter grandes dimensões, porque como eles eram estreitos e eles precisavam de uma grande área para abrigar a linha de produção, eles cresciam na largura, mas ficavam cada vez mais estreitos para poder usar essa luz natural de maneira adequada. Aqui eu tenho um exemplo no interior de uma fábrica da Inglaterra, onde a gente pode ver o uso, começando a usar um pouco das telhas e lâminas de vidro.
eu tenho a presença das janelas para captar essa luz natural. A gente pode perceber que o edifício ele é realmente estreito, e aqui a gente ainda não tem um arranjo físico adequado como que a gente encontra hoje. Nessa época a gente não tinha um estudo do arranjo físico. O arranjo físico ele era colocado de maneira aleatória, mas em função da luz. As atividades que demandavam maior necessidade de luz ficavam mais próximas das janelas, ou então mais próximas às lâminas de vidro. E hoje a gente não encontra isso. Passando para o século XIX, a tipologia começa a mudar um pouco. A forma do edifício passa a ser desenvolvida em função do que o edifício vai abrigar, qual a linha de produção que eu vou ter, qual vai ser o meu produto final. E as dimensões desse edifício também é em função dos postos de trabalho que eu vou ter nessa linha de montagem. Nessa época, mesmo que não se falasse em ergonomia, isso já era uma coisa presente na mentalidade dos engenheiros fabris. E aqui a gente tem a redução do pé direito, porque a estratégia de iluminação mudou, começou a usar mais lâmina de vidro. Então, o pé direito diminuiu para poder trazer mais luz para dentro desse edifício. E outra coisa que aconteceu, que contribuiu para a redução desse pé direito, foi em função do custo do edifício fabril, que, como ele era construído em madeira e tinha muitas vezes incêndio, tinham gastos muito caros. Então, esse pé direito foi reduzido e, com isso, tinha que arrumar outras estratégias para captar luz, porque o pé direito menor entrava menos luz. E aí colocou-se pequenas janelas horizontais, continuou com os zenitais, mas acrescentaram-se as lâminas de vidro. E, nessa época, um marco que todo mundo conhece é o Palácio de Cristal, que teve na Inglaterra, e foi um marco mesmo para a tipologia arquitetônica da época. E a partir do Palácio de Cristal, vários outros edifícios foram construídos com a mesma tipologia, com os mesmos materiais e acabamentos, considerando o uso do ferro e do vidro. O ferro e o vidro, ele trouxe mais leveza para essa arquitetura, trouxe muito mais luz para dentro do ambiente e diminuiu muito a ocorrência de incêndios, porque agora as estruturas dos edifícios, os pilares eram em ferro, não eram mais em madeira. Diminuiu muito os ornamentos, que também contribuíam para a ocorrência de incêndios. E aqui o que acontece é que o edifício ainda continua, o comprimento e a largura ainda continua vinculado à quantidade de luz que eu tenho que ter dentro do edifício. Mas agora eu consigo ter uma maior distribuição de energia, porque a maior quantidade de vidro que eu consegui colocar na minha fachada trouxe mais luz para o meu ambiente. E aqui eu consigo também, devido à estrutura do ferro, ter um pé direito maior, que traz consigo maior luminosidade. Aí aqui eu tenho um exemplo de uma fábrica também na Inglaterra, no século XIX, que foi o início das indústrias têxteis. Aqui, quando começaram a surgir os percussores do tear mecânico, o sistema que eles exigiam era de eixos e polias. E esse sistema pedia um pé direito muito alto. Então, eu tenho os prédios com 5 ou 7 pavimentos. Eu não tenho mais a roda de água como força mecânica. E, como eu disse, mais uma vez, os postos de trabalho foram localizados dentro da minha linha de produção em função da luz que eu tinha dentro do meu espaço. E aqui, com as indústrias têxteis, ficou bem marcante que o espaço central dos edifícios eram destinados à circulação de pessoas e mercadorias e equipamentos, e os postos de trabalho seriam todos colocados perpendicularmente ou paralelamente às janelas. Os postos de trabalho que não requeriam tanta acuidade visual poderiam ficar um pouco mais distantes. Aqui eu tenho um exemplo disso que eu acabei de falar para vocês, que é sobre a localização dos postos de trabalho, que eu tenho aqui uma indústria têxtil, onde as bancadas ficam mais próximas às janelas e eu tenho a área central toda livre. E essa área central, muitas vezes, ela acabava servindo como uma área de estocagem. E aí, o que acontece? Depois, em 1873, a gente tem o advento da iluminação pela luz elétrica. E, com isso, foi muito bom para os industriais, porque eles conseguiram fazer com que os turnos funcionassem também à noite. A fábrica não fechava, continuava produzindo por todo o período da noite.
Tudo bem. E, com isso, a luz natural foi praticamente abandonada. Os edifícios passaram a contar quase que exclusivamente com a iluminação artificial. E como a iluminação natural não foi usada, essa cultura passou um pouco para o que a gente tem hoje. Hoje a gente tem a presença muito mais forte da iluminação artificial na nossa arquitetura, no desenvolvimento de projetos, do que o uso de sistemas para captar a iluminação natural, que é um recurso que a gente tem com uma disponibilidade enorme, mas a gente não usa. Só que essa iluminação artificial, ela traz consigo um grande consumo energético. E hoje, aqui no Brasil, a gente tem alguns programas de eficiência energética, até pelo Procel, só que o Procel ainda não trabalha com a eficiência energética em indústrias no sentido de iluminação. Para a iluminação, a gente só tem normas para edifícios residenciais e comerciais. E nem em termos de normas e diretrizes, a gente tem uma norma específica quanto à iluminação para edifícios industriais. Então, é uma tipologia que cresce cada vez mais no mercado, mas que ainda é muito carente em relação a esses aspectos. Então, como eu disse, o Procel fez um estudo onde ele levantou que os maiores problemas em relação à iluminação em edifícios industriais é que a iluminação ela é em excesso, muitas vezes porque as luminárias e as lâmpadas utilizadas não são as adequadas. Hoje ainda a gente encontra nas indústrias, até as indústrias que eu fiz os meus levantamentos, é comum a presença de lâmpadas mistas e lâmpadas de vapor de mercúrio. E essas lâmpadas já estão obsoletas hoje pelo que a gente tem no mercado. Essas lâmpadas deveriam ser trocadas por lâmpadas de vapor metálico. Hoje a gente tem uma gama infinita de luminárias que são muito mais eficientes, as luminárias que eles usam, que são da década de 80. Então, eles têm um potencial de melhorar a qualidade de luz dentro do ambiente, mas também eles não têm a cultura do que pode ser melhor, eles não têm a educação do funcionário, que muitas vezes a lâmpada o sistema pode continuar apagado durante o dia e só no final da tarde ser acionado, porque você tem uma disponibilidade de luz natural que você consegue trabalhar bem. Então, a economia de energia ela é mais do que necessária hoje. Eu tenho um gráfico que mostra que hoje a indústria ela tem uma faixa de 47% de potencial de economia de energia. E não é usado, infelizmente. Muita ênfase é dado ao setor residencial e comercial, mas a indústria precisa de mais estudo, sim, quanto a isso. Então, como vantagens da luz natural, além da diminuição do consumo energético, a gente pode falar de todas as vantagens que ela traz em benefícios em relação à saúde, à saúde dos funcionários de uma indústria. Eu tenho aqui um projeto de iluminação mal dimensionado, ele causa áreas de sombra, contraste excessivo em relação ao usuário e o equipamento e o maquinário, e também em relação ao brilho, tanto do piso quanto dos equipamentos. Às vezes você tem um sistema de iluminação que ele não é compatível com os materiais que você tem na superfície do seu prédio. E, além disso, essa luz inadequada, ela pode causar problemas como irritação nos olhos e dores de cabeça. Ela atrapalha na produtividade, porque muitas vezes você está trabalhando e por problemas de ofuscamento ou então por falta de luz, você não enxerga direito o maquinário que você está operando. E quando a gente não enxerga, é involuntário. A primeira coisa que a gente faz é colocar a mão. A gente usa o tato para sentir mais ou menos o que está à nossa frente. E nisso que os funcionários colocam o tato no maquinário, muitas vezes acontecem os acidentes de trabalho, que eles perdem o dedo, cortam as mãos, a máquina às vezes puxa os braços, e muitas vezes esse problema não está relacionado na mentalidade dos industriais, que está relacionado ao sistema de iluminação. Ele muitas vezes vai lá, vai pedir para fazer um novo arranjo físico, vai pedir para fazer um novo estudo, vai trocar a máquina, fazer um relocamento, mas ele não vai olhar o sistema de iluminação, que é o que pode estar interferindo nos acidentes. E um ambiente bem iluminado, ele aumenta a satisfação e o desempenho e, consequentemente, ele aumenta a produtividade
funcionário. E se ele aumenta a produtividade, ele traz mais lucros para a empresa. Então, não tem porquê o industrial não investir num sistema adequado. Em relação ao ambiente de trabalho, quando a gente pensa em iluminação, a gente tem que pensar que a iluminação ela não deve ser desvinculada dos outros sistemas. A iluminação dentro de um edifício fabril, ela deve estar incorporada aos diversos projetos, tanto de engenharia quanto de engenharia de produção, de estruturas, e principalmente pensar nos postos de trabalho, nos sistemas que você vai usar para captar a luz natural. Pensar que a luz natural ela tem que casar com o sistema de iluminação artificial. Muitas vezes nos edifícios a gente tem a presença de pontes rolantes e essas pontes rolantes não são consideradas no momento de fazer o projeto de iluminação. Então, quando a gente tem um edifício industrial, a gente tem que pensar numa gama de coisas. A gente tem que pensar na estética que esse edifício vai ter, porque se a gente está trabalhando com arquitetura, a gente não pode pensar simplesmente em construir um galpão, colocar lá dentro os equipamentos e os funcionários e mandarem trabalhar. Não é bem isso. A pessoa tem que ter um ambiente de trabalho adequado, confortável, onde ela se sinta bem e com segurança. Ele tem que ser funcional, porque ele tem que permitir que a linha de produção opere de maneira contínua. E ele tem que ter economia em relação ao custo energético. Em relação ao ambiente, você tem que pensar na térmica, na acústica. Em relação ao social, a parte mais do funcionário mesmo. E o principalmente que eu vou falar agora é em relação à segurança. Quando a gente fala de segurança, a gente envolve mais alguns aspectos. Para essa segurança, para eu fornecer um ambiente industrial com segurança para o meu trabalhador, eu tenho que visar uma iluminação mais uniforme, eu tenho que prever brilhos, ofuscamentos e áreas de sombra, eu tenho que pensar no desempenho da tarefa dele, qual posto de trabalho vai ter a tarefa mais complicada e que exige maior acuidade, onde que eu vou alocar esse posto de trabalho, o que